programa Jornal Litoral. Nós vamos abrir espaço para conversar com o advogado Dr. Mauro Presoto, de Florianópolis. Ele é especialista em direito eleitoral. E para participar dessa conversa, eu convidei o jornalista Miguel Erdi, que está conosco, para que falemos desta grande expectativa em Tubarão, em torno da eleição direta na Câmara de Vereadores do município. Estamos todos apreensivos, não é mesmo? Miguel Erdi, grato pela participação, bom dia. Bom dia, Danilo, bom dia, Davi, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Litoral. Realmente é um momento atípico, né, Danilo? População de Tubarão, assim... Eu, por exemplo, ontem fui abordado, e tenho sido nos últimos dias, né, as pessoas perguntando, pois é, Miguel, nós vamos ter eleição novamente? Quando é que nós vamos votar? E aí você explicar que a eleição vai ser indireta, né, que o cidadão não vai lá escolher quem será o prefeito de Tubarão nos próximos 15 meses aí, né? E aí as pessoas, mas como vai ser indireta? Quem pode ser candidato? Quem vai ser o candidato? Então é uma pergunta latente hoje no público, na população de Tubarão. Mas, Miguel, tem um detalhe aí que a gente não pode deixar escapar. Quando nós elegemos os nossos vereadores, nós demos a eles uma procuração para que se manifestassem em qualquer ocasião em nome do eleitor. Então isto dá validade à eleição indireta, não é mesmo? Sim, sim. E você muito bem coloca uma verdadeira procuração, né? Os vereadores estão ali, né? Justamente representando a cada um cidadão tubaronense, ou enfim, cada um munícipe local. E é evidente, Danilo, e evidentemente no discorrer aí da entrevista, eu acredito que nós temos que separar dois momentos agora do que está acontecendo. O momento político e o momento jurídico. O momento político, por exemplo, e eu me sinto muito à vontade de estar falando isso aqui, seja nos microfones da Litoral, seja em qualquer emissora que me convide, a Câmara de Vereadores de Tubarão, com exceção do vereador José Luiz Tancredo, na minha opinião, ela foi omissa em muitos aspectos. Por exemplo, o vereador Tancredo, ele faz uma oposição na Câmara, né? E ele sempre levantou assuntos que agora estão pipocando aí. Perfeito. A questão do lixo, ele abordou. A questão da iluminação pública, ele abordou. Cemitérios, ele abordou. E era vencido nas suas abordagens. Colocava em votação, claro, a base governista, ela é maioria na Câmara. O Tancredo era uma voz isolada dentro do que acontecia, enfim. E aí, quando eu digo a palavra omissa, é que em momento algum você viu os vereadores irem ao encontro, pelo menos dizer o seguinte, peraí, Tancredo, vamos dar uma olhada nisso? Vamos ver se realmente isso procede? Sim, não, certo. Votava contra e deu e acabou. Então, essa é a questão política. A questão jurídica, como tudo agora vai se desenrolar? Por exemplo... Bem, mais uma vez, bom dia, Miguel, obrigado pelo convite. É natural até que surjam, né, esses questionamentos, essas dúvidas, porque, como eu disse, embora não é a primeira vez, mas não é algo inédito. Esta eleição ela é organizada com base na legislação eleitoral vigente, Constituição Federal, a lei eleitoral, lei de inelegibilidades, lei de partidos políticos e etc. Depois nós temos uma outra possibilidade de eleição, que também é direta, que é a eleição suplementar. Exemplo concreto é o que vai acontecer agora em Brusque, no mês de setembro. Ali houve a cassação do diploma por parte da Justiça Eleitoral, do prefeito eleito, do vice-prefeito, e, portanto, há necessidade de uma realização de uma nova eleição, chamada eleição suplementar, para escolher o prefeito e vice, que vão completar o mandato. E nós temos uma outra modalidade, que é a chamada eleição indireta, que é o que deve acontecer aqui no caso de Tubarão. Qual é a diferença entre a eleição ordinária, a eleição suplementar e a eleição indireta? É que na eleição ordinária e eleição suplementar, quem vota para escolher o prefeito e vice são os eleitores do respectivo município.
Na eleição indireta, quem vota são apenas os vereadores que compõem a respectiva Câmara, o respectivo Poder Legislativo. Essa é a diferença básica. E por quê? Para complementar. Por que que, em um caso, todos os eleitores votam, e em outro caso, apenas os vereadores votam? Quando a vacância, quando os cargos de prefeito e vice se tornam vagos, né, sem o titular, por conta de uma decisão da Justiça Eleitoral que caça o diploma dos eleitos, ou desconstitui o mandato, ou caça o registro de candidatura, sempre que esta vacância decorre de decisão da Justiça Eleitoral, como regra, a eleição é direta, ou seja, os próprios eleitores é quem escolhem os eleitos, a não ser quando essa vacância ela se dá a 6 meses do término do mandato. Aí também a eleição será indireta. Agora, dos casos de renúncia ao cargo de prefeito e vice, nos casos de morte, né, renúncia e morte, ou mesmo de cassação pela decisão da Câmara de Vereadores, nestes casos, quando esta vacância se dá nos últimos 2 anos do mandato, isso está previsto lá na Lei Orgânica do Município, quando esta vacância se dá nos últimos 2 anos do mandato, então a eleição é indireta, ou seja, quem faz a eleição, quem organiza a eleição é a Câmara de Vereadores. E quem vota para escolher os eleitos são os vereadores da Câmara de Vereadores. Agora, doutor Presotto, todos os vereadores podem votar ou haveria algum tipo de impedimento para que algum vereador não pudesse ser candidato, por exemplo? Bem, como regra geral, todos os vereadores, todos aqueles que estão no exercício do mandato de vereador, eles podem votar no processo de escolha. Então, se estiver no exercício do mandato, eles estão aptos, salvo alguma situação excepcional, que é preciso verificar no caso concreto, mas como regra geral, todos aqueles que estão no exercício do mandato estão aptos a votar no processo de escolha do prefeito e vice. Mas estão aptos também a serem candidatos? Todos? Em relação aos candidatos, cabe à Câmara de Vereadores, quando nós tratamos da eleição ordinária ou suplementar, aquela que a Justiça Eleitoral organiza, as regras são aquelas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional e complementadas pela Justiça Eleitoral através de suas resoluções. No caso da eleição indireta, que ela é realizada pela Câmara de Vereadores, quem organiza o processo eleitoral e quem regulamenta o processo eleitoral é a própria Câmara de Vereadores. Então, no momento em que recebe o ato de renúncia, né, declara vago o cargo de prefeito e vice, imediatamente a Câmara de Vereadores deve se reunir e estabelecer, então, o regramento, aprovar o regramento para a realização do processo eleitoral. É neste regramento que a Câmara de Vereadores vai dizer quem pode e quem não pode ser candidato, quais são os requisitos para ser candidato, como será feito o processo de inscrição e como se dará o procedimento de votação. Tudo isso deve ser regulamentado pela própria Câmara de Vereadores, se isso já não estiver previsto na lei orgânica ou no regimento interno. Pelo pouco que eu consegui verificar aí da legislação municipal, no caso do município de Tubarão, não há nenhum regramento específico, seja na lei orgânica, seja no regimento interno. De modo que a Câmara deve aprovar um regulamento estabelecendo esses requisitos. Agora, a Câmara de Vereadores ela não tem uma autonomia plena. Ela tem a possibilidade e o dever e o poder de regulamentar, mas ela deve observar aquilo que está na Constituição Federal e na própria lei de inelegibilidade. Esse tema, como eu disse, ele não é novo, embora não ocorra com tanta frequência, ele não é novo, já chegou até o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, agora, há pouco tempo, da última vez que se pronunciou sobre essa matéria, ele estabeleceu e esclareceu que o Poder Legislativo vai fixar as regras, vai estabelecer o calendário eleitoral, mas ele não pode dispor, por exemplo, sobre condições para ser eleito, diferente do que diz a Constituição. Então, quem pode ser candidato a prefeito e vice na eleição indireta? Todos aqueles que preenchem aqueles requisitos que a própria Constituição estabelece. Ou seja, tem que ser brasileiro, tem que ter domicílio eleitoral aí no município, tem que estar filiado a partido político, deve estar em pleno gozo dos direitos políticos e precisa ter a idade mínima de 21 anos, seja para prefeito, seja para vice-prefeito. Além disso, ele não pode ser inelegível, seja aquelas inelegibilidades que estão previstas na Constituição, seja aquelas inelegibilidades que estão previstas na legislação infraconstitucional, a Lei Complementar 64/90. Então, quando a Câmara de Vereadores vai estabelecer os critérios, os requisitos e os procedimentos, ela obrigatoriamente terá que observar
este regramento que a própria Constituição e a lei das inelegibilidades estabelece. No mais, ela estabelece os requisitos, o regramento, de modo que qualquer cidadão que preencha todos aqueles requisitos que a Constituição estabelece, ele pode se habilitar a ser candidato, inclusive, mesmo sendo vereador, ele pode ser candidato, embora não só o vereador é que possa ser candidato. Ô, Miguel. Doutor Mauro, em relação a possíveis candidaturas que não sejam de vereador, como o próprio doutor Mauro coloca, qualquer cidadão pode ser candidato preenchendo esses requisitos. Mas, por exemplo, um secretário ou um ex-secretário pode ser candidato numa eleição, mesmo que seja indireta? Bem, aí surge talvez surja, acho que a grande questão, o grande debate que pode se fazer em relação a isso, que está relacionado às causas de inelegibilidade que a própria Constituição estabelece e também aquilo que a lei estabelece, a lei infraconstitucional, que é a lei das inelegibilidades. Dentre várias situações de inelegibilidade, uma delas é aquele que está no exercício de determinada função, de determinado cargo. Para ser candidato, ele precisa se afastar dessas funções durante um determinado período de tempo que a lei estabelece. Para prefeito, para ser candidato a prefeito e vice, como regra geral, a lei estabelece o prazo de afastamento de 4 meses. Temos situações específicas, mas a regra geral é essa. Para ser candidato a prefeito e vice, o cidadão que está exercendo, por exemplo, uma função de secretário municipal, diretor de autarquia, secretário de Estado, ministro de Estado, ele precisa se afastar do respectivo cargo pelo menos 4 meses antes da data da eleição, senão ele fica inelegível. O servidor efetivo ele precisa se afastar 3 meses antes da data da eleição, senão ele fica inelegível. Então, esse me parece o cenário que mais gera debate, ou pode gerar debate nessa circunstância. E, neste caso, como funciona? Bem, a Câmara de Vereadores ela tem uma autonomia, como eu disse, para fixar as regras e procedimentos da eleição, observado essas normas gerais da Constituição, da Lei de Inelegibilidades. Agora, neste caso específico do prazo de afastamento, para afastar a inelegibilidade, é preciso que a Câmara tenha um certo cuidado e, ao fixar este prazo, de modo a não ser uma legislação ou um prazo casuístico. Explico. Se aplicar, poderia a Câmara, por exemplo, estabelecer que o prazo de afastamento é aquele integralmente estabelecido pela lei, ou seja, 4 meses e 3 meses para servidor efetivo? Até poderia, só que não me parece que haveria razoabilidade na fixação deste prazo. Também não há nem sequer proporcionalidade na fixação, no estabelecimento deste prazo. E digo por quê. Veja, há 4 meses atrás, ou a gente não sabe ainda quando a Câmara de Vereadores vai fixar, qual é o dia exato da eleição que a Câmara vai estabelecer, salvo engano, isso não foi, pelo menos do que eu acompanhei, eu não vi ainda esta fixação da data, mas nos próximos dias, se não fixou ainda, nos próximos dias isso vai ser fixado. Imaginemos que a eleição vai se desenrolar e vai ser realizada daqui a 30 ou 45 dias. Se a resolução for publicada hoje para fazer uma eleição daqui a 45 dias ou daqui a 30 dias, de acordo com o que estabelece o prazo lá da lei orgânica, não teria como esses candidatos ou esse cidadão que é servidor público, aquele cidadão que eventualmente exerce um cargo de secretário de Estado, ministro de Estado, se afastar 4 meses antes para concorrer a um cargo. Ou seja, ele teria que ter uma bola de cristal, fazer um exercício de futurologia para imaginar que o prefeito e vice, em um dado momento, apresentariam a renúncia aos respectivos cargos e a Câmara de Vereadores, num prazo X, fixaria a data da eleição, que seria na data tal, e, portanto, eu deveria me desincompatibilizar para me tornar elegível. Me parece, e respeitando o entendimento em contrário, que não há razoabilidade e não é proporcional a aplicação deste prazo integralmente previsto na Lei Complementar 64. Ou seja, haveria a Câmara de Vereadores, para não ser uma legislação casuística, para afastar determinados possíveis candidatos, haveria de aplicar um prazo de forma mais razoável, mais proporcional. Aproveito para lembrar que a própria Justiça Eleitoral, quando regulamenta a eleição suplementar, e é o caso de Brusque, se formos buscar na Justiça Eleitoral a resolução que trata da eleição suplementar para prefeito e vice do município de Brusque,
nós vamos verificar que naquele caso específico, e isso é padrão em todas as eleições municipais, as eleições suplementares, melhor dizendo, que a Justiça Eleitoral realiza, ela estabelece, ela faz uma mitigação deste prazo previsto na lei. Ou seja, ela reduz o prazo de desincompatibilização. O que estabelece a legislação eleitoral, as resoluções do TRE, quando trata da eleição suplementar? Ela estabelece que aquele que pretende ser candidato a cargo eletivo de prefeito ou de vice, para ficar especificamente neste caso, ele deve se desincompatibilizar das respectivas funções em até 24 horas após ter o seu nome escolhido em convenção. Ou seja, ela não aplica os 4 meses, ela não aplica 6 meses, ela não aplica 3 meses, ela não aplica aqueles prazos diferenciados. Ela traz um prazo novo de forma razoável e proporcional para não ficar uma legislação casuística. Então, transportando o que a Justiça Eleitoral pensa e age e regulamenta para a situação da eleição indireta na Câmara de Vereadores, acredito que o Poder Legislativo, claro, não estou querendo aqui, evidentemente, dizer o que o Legislativo deve fazer, porque o Legislativo tem a sua plena autonomia para regulamentar em relação a isso, mas apenas emitindo uma opinião acerca deste tema, que me parece ser controverso, a partir do que estabelece a própria legislação eleitoral, acredito que a Câmara de Vereadores poderia também estabelecer um prazo mitigado de afastamento, né, em relação a este processo eleitoral, tomando determinados parâmetros, como, por exemplo, a própria data da publicação da resolução. Por quê? Veja, até a data da publicação da resolução não há uma data definida para a realização da eleição. Logo, eu não tenho como me afastar do cargo que eu estou para... Vamos pensar num servidor efetivo, ele precisa se afastar 3 meses antes, de acordo com a lei. Como que eu vou pedir afastamento, e o afastamento é remunerado, como eu vou pedir o afastamento remunerado 3 meses antes da data da eleição, se eu não sei o dia que a eleição vai ser realizada? O chefe imediato deste servidor sequer vai dar essa licença a ele, porque efetivamente não há uma data da eleição definida. Ou seja, é preciso que tenha uma data definida, e a partir dessa data definida se estabeleçam os parâmetros, então, ou os prazos de afastamento, de modo a compatibilizar aquilo que a legislação pretende preservar. Então, poderia a Câmara de Vereadores, por exemplo, no seu regulamento, estabelecer que todo aquele que ocupa uma função pública deve se afastar das suas funções, do seu cargo, no prazo de 24 horas após a publicação da resolução. Ou, quem sabe, estabelecer que o prazo de afastamento é até a data do registro de candidatura. Enfim, são parâmetros que a Câmara de Vereadores terá que adotar, mas também, se ela resolver adotar o prazo integral da lei, talvez isso possa vir a ser questionado no âmbito da Justiça Comum. Enfim, a competência é do Poder Legislativo, mas ele deve tratar essa situação de forma a não previamente excluir cidadãos que possam eventualmente pretender ser candidato a cargo eletivo. Muito bem, doutor Mauro Presotto, olha, muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua disponibilidade, um abraço e até outra oportunidade. Eu que agradeço, Danilo, Miguel, a oportunidade, estamos sempre à disposição. Um bom dia a todos. Muito bem, conversamos com o doutor Mauro Presotto, né, que deixou o Miguel para encerrar aqui, porque hoje há uma grande indagação sobre o fato de alguns vereadores terem ocupado cargo público, o cargo que eles mesmos estão almejando agora, né, há pouco tempo ainda, quer dizer, fora do prazo exigido pela lei. É verdade, Danilo. Eu quero aproveitar da oportunidade, né? Muitas mensagens chegando aqui no celular, porque ontem, quando conversamos, né? E agora mais cedo, eu disparei aqui nas listas de transmissão esse assunto que é latente, né, na população, e muita gente participando, parabenizando aqui ao Danilo, à Rádio Litoral, por justamente sair na frente, né, e trazer, né, um especialista. Eu quero agradecer aí o carinho, né, da audiência de cada um que está participando aqui. E volto a dizer, tem gente aqui que me questionou, Miguel, mas a Câmara é culpada? Enfim, não, a Câmara ela foi omissa nas questões das possíveis irregularidades, né? Eu não estou nem afirmando aqui de que existem irregularidades, a Justiça que está trabalhando em cima disso e que vai apurar. Mas nós não podemos, né, como diz os antigos, tapar o sol com a peneira. O vereador José Luiz Tancredo foi a única voz da oposição e, em momento algum, foi seguido, não entrou no radar da Câmara essas possíveis irregularidades, e hoje nós nos deparamos com uma situação atípica. Agora, a importância, né, do Dr. Mauro justamente trazer, né, ele
que é uma referência no direito eleitoral em Santa Catarina, trazer, né, e elucidar aí essas dúvidas, né? Porque o cidadão não sabe se ele vai poder votar. É verdade, né? É verdade. Muito bem, Miguel, eu ainda tenho outro questionamento para te fazer, mas vou fazer isso após os nossos comerciais. Aí eu continuo conversando ainda com o Miguel Herdi, aqui no Jornal Litoral. A hora certa, 8h19, ainda daqui a pouco, no Jornal Litoral, uma entrevista com o bispo diocesano de Tubarão, Dom Adilson Pedro Buzin. Em seguida. Voltamos a apresentar Jornal Litoral, na sua 90.9. Dá gosto de ouvir. A Litoral dá gosto de ouvir. Agora 8h25 em Santa Catarina, a hora certa, mais certa do Brasil. Miguel Herdi, estamos diante de uma grande polêmica, não é? Agora a Câmara tem a missão de escolher o novo prefeito e essa decisão tem que se dar à luz da própria Constituição, correto? É verdade, Danilo. E vale ressaltar, né, que o ordenamento jurídico maior é a Constituição. Né? Claro. Inclusive, nós conversávamos aqui no intervalo, né, existe já por parte do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Gilmar Mendes, né, uma decisão de 9 de maio de 2022, onde deixa, né, a regra clara. Né? Inclusive, se você me permitir, claro, eu vou até aqui ler ali a decisão final, né? Ante o exposto, defere em parte a medida cautelar, enfim, conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao item 1 do edital de convocação. E no artigo 4º da Lei 8.576/2022, para estabelecer que o registro e a votação dos candidatos lá nessa decisão foi a governadora e a vice-governador. Em Tubarão, o caso é a prefeito e executivo vice, né? também. Exato. Devem ser realizados em chapa única. Da linha B, para conferir interpretação conforme a Constituição Federal no item 2 do edital de convocação para eleição indireta do Estado aqui respectivo, né, da decisão, e por decorrência lógica do artigo 2º da Lei 8.576/2022, para estabelecer que nos termos do precedente firmado na ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 1057, tendo como relator, né, dessa ADI o ministro Dias Toffoli. Mas, enfim, eu vou fazer um resumo aqui. Nessa decisão de 9 de maio de 2022, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deixa claro, tem que seguir a regra. Seguir, né, a regra. Não pode ser candidato esse ou aquele. Mas você falou em chapa única ali, o que é isso? Dentro da decisão que foi proferida pelo ministro Gilmar Mendes, o que se entende é que, mesmo sendo uma eleição atípica, mas ela tem que ter regras, né? Se a chapa vai ser composta por, no caso de Tubarão, prefeito e vice, né? Seja uma chapa que cumpra todos os requisitos já pré-definidos. Chapa única é para prefeito e vice. Prefeito e vice, exatamente. Claro. No caso dessa decisão foi de Alagoas, salve diferente juízo, mas foi de Alagoas a governador e a vice-governador. Perfeito. Muito bem. O Miguel Herdi, obrigado pela participação. Vamos continuar trabalhando aí e levando a informação para a sociedade tubaronense, especialmente a respeito desse rito da eleição que começa a ser preparado na próxima semana. É verdade, e a expectativa é grande, né? Já existe torcida por aquele ou por esse, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade que você nos dá, Danilo, para chamar a atenção do cidadão. Né? O que nós estamos encontrando é muita gente frustrada. Pois é, mas vamos escolher um prefeito e eu não vou poder decidir quem será esse prefeito? E aí eu sempre faço questão de dizer, aí está a importância da democracia. Né? Claro. O cidadão não vai lá escolher quem vai ser o prefeito prefeito e vice nos próximos 15 meses. Então, como é bom a democracia, né?
você perfeito. poder E corremos chegar lá e votar. Né? Agora, nós corremos um risco pelo andar da carruagem de mudar pouca coisa na política de Tubarão, hein, ô Miguel? É verdade, Danilo. Nós conversávamos aqui no intervalo e você muito bem colocava, né? E é a minha linha também. Nós temos hoje uma oposição mínima na Câmara. Volto a dizer, o vereador José Luiz Tancredo era a única voz latente, que batia, e nós estamos vendo, por incrível que pareça, todos os assuntos abordados por ele são os que estão dando problema aí. É a iluminação pública, é a taxa de lixo, e hoje o grupo governista na Câmara, ele é maciço. Então, evidentemente que a probabilidade de continuar esse mesmo grupo é muito grande, né? É muito grande. A não ser que haja um racha. Quer dizer, a Câmara, o governo pode mudar sem sair do lugar, né? Pode mudar sem sair do lugar, é verdade. É verdade. Muito bem, Miguel Herdi, bom dia, Danilo, abraço bom forte. Bom dia, obrigado, um bom trabalho, parabéns a você, a toda a equipe, ao David, enfim, e a importância, né, da radiodifusão, da imprensa, né, oportunizando o cidadão a ter a informação, aquela que ele procura, seja na fila do banco, seja na fila do mercado, e sintonizado aqui na Litoral, né? Tivemos e chamando para o Happy Hour também, né? Pois é, ontem nós tivemos o Happy Hour e em breve já vamos estar te recebendo lá também para que a gente possa falar sobre a importância da comunicação, né? Ontem nós tivemos o professor Walter Schmitz, o professor Jean Fermino e também o professor Matiola, e nós falamos sobre a Inoversa Sul. Certo, programa perfeito. Que foi bastante produtivo. Muito bem, um abraço forte, grande bom abraço, dia. Danilo, obrigado a todos. Este é o Miguel Herdi, jornalista e futuro bacharel em Direito, não é? São 8h31, ô David, vamos fazer um intervalo comercial e no retorno conversaremos com Sua Excelência Reverendíssima, o Bispo Diocesano de Tubarão, Dom Adilson Pedro Buzim, em seguida aqui na Litoral.